Agora, pessoal, nós vamos dar uma olhada nas operações de banco de dados utilizando o Entity Manager, ok? Vamos estudar uma outra parte do JPA que não tem a ver diretamente com o mapeamento, ok? Retomando lá o início dos nossos estudos com o Java Persistência API, eu tinha falado que a parte do mapeamento ela fica mais associada ali à classe das entidades dentro da camada de lógica da aplicação. Mas que a parte de operações com bancos de dados ficaria na camada de persistência, dentro dos Data Access Objects, ok? Daí essas duas partes do JPA se comunicam com o provedor de ORM e esse, por sua vez, com o sistema gerenciador de banco de dados. Para a gente entender os conceitos que a gente vai ver daqui para frente, fica interessante a gente dar uma revisada na arquitetura da aplicação que nós estamos adotando até aqui. Então, basicamente, como essa é uma aplicação inicial, a maioria de vocês está começando a desenvolver agora, nós escolhemos uma das arquiteturas mais elementares, básicas que existe, que é a arquitetura em 3 camadas, onde nós temos a camada central, que é a lógica da aplicação. Em alguns lugares vocês vão chamar ela de Domain Model, e, enfim, Business Model e por aí vai. Essa daqui é o núcleo, o core da sua aplicação, ok? Ela é independente de tecnologia de banco de dados e é independente de tecnologia de apresentação, ok? Pode ser utilizado tanto para desktop quanto para mobile e por aí vai. Bom, a camada de persistência, esta é dependente de uma determinada tecnologia de banco de dados. No nosso caso, a gente está utilizando o JPA para poder ainda fazer um segundo nível de isolamento com o banco de dados. Mas nós ainda somos dependentes do JPA. Então, a camada de persistência é onde a gente vai implementar toda a parte de banco de dados. Por fim, a camada de apresentação ela é dependente de uma tecnologia específica de interface com o usuário, ok? Então, eu posso ter uma camada de apresentação para web e uma outra camada de apresentação para desktop ou para mobile, por exemplo. E todas elas vão se comunicar com a mesma camada de lógica da aplicação. Assim como eu posso ter uma camada de persistência utilizando o JPA, e eu posso ter uma outra camada de persistência utilizando o Web Services, ok? Então, isso aí permite que eu consiga ter uma certa flexibilidade conjugando diversas tecnologias, mas para a mesma lógica de aplicação. Bom, isso aí é o básico nesse diagrama de pacote, só para demonstrar a divisão em alto nível. Para a nossa aplicação, por exemplo, quando a gente pega a lógica da aplicação, eu tenho um conjunto de entidades. Aqui, por exemplo, eu tenho a entidade pessoa, eu tenho a entidade transação e eu tenho a entidade usuário, que foi aquela que nós já implementamos na aula anterior. Quer dizer, implementamos uma parte dela na aula anterior. Para cada uma dessas classes de entidade, eu tenho uma interface de repositório. Mas o que é um repositório propriamente dito? O repositório ele é uma interface que padroniza as operações de banco de dados, ok? Para cada uma das entidades. Então, todos os meus repositórios, eles vão ter basicamente 4 operações. Salvar, que retorna um booleano. Abrir, eu passo a chave primária e ele vai me retornar o objeto na memória. O apagar, que é para remover aquele objeto do banco de dados, se isso for possível. E buscar, para fazer consultas que retornem listas de objetos. Ok? Então, essas são as operações mais comuns. E todo repositório de entidade, ele vai herdar dessa interface genérica aí. Ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o usuário repositório, que é o repositório que herda do repositório genérico aqui e especifica que esse tipo genérico T aqui agora é a entidade usuário. Além de todos os métodos que estão aqui, o repositório de usuário ainda tem um método login,
ok? Em que eu passo dois parâmetros, que é o login e a senha, e ele vai me retornar um booleano se essas informações conferem com as que existem no banco de dados. Então, essa é a minha estrutura básica de repositórios, ok? O repositório ele serve para que eu separe, ok? A especificação da implementação. Então, aqui na camada de lógica do negócio, só tenho a declaração dos repositórios. Eu não tenho a implementação dos objetos de acesso a dados, que estarão lá na camada de persistência. Então, eu tenho uma classe aqui, que é a minha classe repositórios, que ela é responsável por fazer a injeção de dependências. Ela é que vai resolver qual é a classe que está implementando a minha interface de repositórios. Então, o padrão de projetos, no caso aqui, é o de injeção de dependências, ok? E nós vamos discutir isso um pouco mais à frente. Vamos começar aqui criando o repositório genérico e o repositório da entidade, que é o usuário repositório. Vamos lá no JPA. Então, aqui no mesmo projeto de lógica da aplicação, eu vou criar uma interface, Java Interface. A minha interface vai chamar repositório, porque ele é o repositório genérico. Repositório. Ok. Finalizando. Então, eu vou inserir o parâmetro T aqui, que é um tipo genérico. Nós já discutimos sobre generics em Java. Mas, se você estiver com dúvida, vale a pena fazer uma revisãozinha aí de tipos genéricos em Java. Vamos lá, nosso primeiro método é o método salvar. Public boolean salvar. Ele vai me passar um objeto T. Ok? Então, eu já vi gente que separa os métodos inserir e atualizar. Eu acho isso pouco orientado a objetos, entendeu? O usuário da minha interface repositório, ele não quer ter que ver se o objeto já foi inserido no banco de dados para depois atualizar. Não, ele quer mandar isso. Se o objeto tiver sido já salvo, ele vai atualizar, senão ele vai inserir. Isso aí é uma responsabilidade do repositório. Eu só vou retornar esse boolean para dizer para o meu usuário se aquela operação de salvar foi bem sucedida ou não. Ok? Do mesmo jeito, eu vou ter o remover. Ou apagar, tanto faz. Vou colocar aqui apagar. Aliás, deixa eu seguir o padrão aqui. O padrão está apagado. Isso. Do mesmo jeito, nem sempre há políticas diferentes sobre essa questão de apagar para diferentes entidades. Por exemplo, eu não posso mandar um objeto que tem uma série de relacionamentos, eu não posso deixar que ele seja apagado. No geral, em aplicações comerciais, quando eu mando apagar um objeto, na verdade, eu só dou um update naquele objeto e seto ele como inativo. Ok? Mas outros objetos eu posso querer apagar mesmo, dar um delete lá no banco de dados. Então, essas políticas serão tratadas dentro do método apagar de cada repositório, de cada entidade. Por fim, eu vou ter aqui o public t abrir, onde eu vou passar a chave primária da minha entidade e ele vai me retornar o objeto aberto. Ok? Por fim, eu vou fazer um método que retorna uma lista de entidades, que é o método buscar. E vou também passar uma entidade aqui que vai servir como filtro. Ok? Ctrl Shift I para ele colocar todas as importações para mim. Está aqui o meu repositório genérico. Agora eu vou criar o repositório específico da entidade usuário, que é o usuário repositório finish. Então, o usuário repositório ele extends
repositório. Só que repositório, ao invés de ter, eu vou colocar aqui, essa entidade aqui é usuário. Pronto, automaticamente a minha interface repositório já tem todos os métodos lá da interface repositório, onde o T é substituído por usuário, e aqui eu vou acrescentar mais um método, que é o método login, public boolean login, onde eu vou passar um string, que é o login, e outro string, que é a senha. Vou mudar esse nome login aqui para autenticação. Autenticar. Ok. Beleza. Então, agora, essa minha parte aqui, repositório genérico, o repositório específico, elas estão prontas. Só mudei esse login aqui para autenticar. Isto. Perfeito. Bom, quem dera que tudo fosse fácil assim, né? Agora, eu tenho que fazer a parte da persistência. Eu tenho a minha classe, que é um Data Access Object, que ela é a classe que implementa a interface do repositório. Assim como eu vou ter uma classe lá, que é o usuário DAO, usuário Data Access Object, que implementa os métodos de usuário repositório. Então, tudo isso aqui está sendo feito na camada de persistência. Então, eu vou lá na minha camada de persistência. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é adicionar dependências para o meu projeto de lógica da aplicação. Ok? Uma vez eu estou aqui dentro, eu vou criar a minha classe, uma classe Java normal chamada Data Access Object. A classe Data Access Object implementa a interface, olha, só para lembrar que Data Access Object também utiliza tipos genéricos, e ela implementa a interface repositório, ok? Eu ainda não sei quem é T, beleza? O mais legal é o seguinte, tá vendo? Se eu não fizer nada aqui, ele vai dar essa mensagenzinha de erro. Por quê? Porque se eu implemento essa interface, Data Access Object, ela tem que conter todos os métodos, ou ela tem que ser uma classe abstrata. Então, vou clicar aqui do ladinho, vou mandar implementar todos os métodos. Então, aqui já apareceu salvar, já apareceu apagar, já apareceu abrir, já apareceu buscar pra gente, ok? Aqui, galera, agora nós temos que começar a fazer operações de banco de dados, ok? E quem lá no JPA faz essas operações de banco de dados pra gente? Bom, é o Entity Manager, ok? Ou gerenciador de entidades. A classe Entity Manager, ela é uma classe central dentro do JPA, ok? Ela é a classe que recebe entidades que estão mapeadas, ok? E ela tem uma série de métodos, principalmente esses 4 métodos aqui, que é o persist para salvar, find para abrir, remove para apagar e o merge para atualizar, ok? E o Entity Manager está diretamente conectado com o arquivo de configuração do JPA, que é o persistência.xml, e mais especificamente com uma unidade de persistência. Além do Entity Manager, que é a principal classe, ele ainda tem 2 classes auxiliares, que é o Entity Transaction, para eu efetuar transações no JPA, e tem a Query, que é responsável por fazer consultas, ok? O Entity Manager, obviamente, como o nome diz, ele é o gerenciador de todos os Entity Beans, beleza? Ele implementa um padrão de projeto chamado Identity Map. Toda vez que eu mando abrir um objeto, ele vai criar um mapa de identidade, fazendo um cache de primeiro nível, sintetizando dessa forma, ok? E ele também é responsável por gerenciar todas as operações de persistência, ok? Então, o Entity Manager é a principal classe que nós vamos lidar na hora de fazer operações com o banco de dados, ok?
Lembrando sempre que todo Entity Manager ele está ligado a uma unidade de persistência. Só para fazer uma ligação com a primeira aula de JPA, dentro do persistência.xml, que é o arquivo de configuração, eu posso ter mais do que uma unidade de persistência. E cada unidade de persistência está ligada a um banco de dados. Ok? Eu posso ter 2 unidades de persistência e minha aplicação está utilizando 2, 3, 4, 5 bancos de dados ao mesmo tempo, eu vou ter 5 unidades de persistência. Ok? Só que na hora que eu for criar o meu Entity Manager, eu estou associando a cada Entity Manager a uma unidade de persistência. Ok? Então, se eu tiver 5 unidades de persistência no meu persistência.xml, eu vou ter que ter um Entity Manager para cada uma delas. Beleza? Então, como é que eu crio o meu Entity Manager? Eu tenho... primeiro eu tenho que declarar o Entity Manager, né, que eu chamo de Manager, e eu tenho uma fábrica de gerenciador de entidade, que é o Entity Manager Factory, ok? Então eu chamo a biblioteca Persistence, crio a Factory, a fábrica de Entity Managers. Aí, aqui na criação da fábrica de Entity Managers, eu informo qual que é a unidade de persistência, ok? Daí eu crio o meu manager propriamente dito. Então vamos lá no código para a gente fazer isso aqui. Então dentro do meu Data Access Object eu vou ter o meu private entity manager, ok? Vou chamar de manager. Beleza? Agora eu vou criar aqui um construtor. Ah, tá. Mais para frente nós vamos precisar disso aqui, ó. Class type. Ok? Private class type. Eu preciso, porque como esse tipo aqui é genérico, tá vendo? Eu não sei qual que é a classe dele. E a forma mais simples de fazer isso aqui é quando as minhas classes filhas, né, os DAOs das entidades forem instanciados, eu passar a classe de cada uma daquelas entidades aqui para o Data Access Object. Então, olha só, public Data Access Object, e eu recebo um objeto do tipo class. Ok. Aqui dentro eu vou criar a minha fábrica. A minha fábrica persistence. Ctrl Shift I. A minha fábrica de Entity Managers, que é o Create Entity Manager Factory. Aqui eu não me lembro qual foi o nome que eu coloquei para da minha unidade de persistência. Então eu tenho que ir lá na camada de lógica da aplicação, olhar em outros sources, olhar no meu persistência.xml para ver qual foi o nome da unidade de persistência. Ele está carregando. Foi up. Ok? Então eu venho aqui. UP, unidade de persistência. Daí, finalmente, this.manager igual a factory.create entity manager. Criei o meu gerenciador de entidades. Por fim, this.type é igual o tipo que foi passado pela classe filha. Perfeito. Ok? Então, até esse momento aqui, a única coisa que eu fiz foi instanciar o gerenciador de entidade. É esse que é o código, a forma para a gente fazer isso. Existe mais do que uma forma de gerenciar. Por exemplo, quando a gente estiver lá na frente trabalhando com Enterprise Beans, trabalhando, por exemplo, no contexto de Java Server Faces, né, Java para web, nós vamos instanciar desse jeito aqui, ó, com contextos de persistência. Forma bem mais simples de se lidar, ok?
Vou voltar aqui e vou criar o meu DAO de volta aqui, a camada de persistência. Eu criei o DAO genérico, né, que é o Data Access Object. Agora eu vou criar o DAO específico de usuário, que vai ser usuário DAO. Ok? Usuário DAO. Criei. Olha só que interessante. O meu usuário DAO, ele estende Data Access Object, substituindo o T pela classe usuário. Beleza? Vou importar ela aqui. E ele implementa a interface usuário repositório. Então, meu usuário DAO herda de Data Access Object. Então, Data Access Object tem a maior parte do código lá que está dentro da interface repositório. E o usuário repositório tem umas coisinhas a mais que são específicas da entidade usuário. Então, vou mandar implementar todo mundo aqui, ó, que é só a função autenticar, basicamente. Na verdade, eu também vou delegar uma outra função. Eu vou apagar esse método aqui, buscar. Eu vou deixar o buscar específico para cada um dos DAOs. Aqui automaticamente eu vou ter que implementar ele, olha. Na verdade, eu não estou implementando ninguém. Aqui está faltando mais um método ainda, que é o método buscar aqui embaixo. Então, quando eu instancio o meu método usuário DAO, eu tenho que passar, lembrem-se aqui em Data Access Object. Desculpa, aqui eu tenho que transformar ela na classe abstrata. Public Class Abstract. Por que ela é uma classe abstrata? Porque ela não implementa o método public list t buscar t objeto. Ela não implementa este método. Ok? Opa. O que foi que aconteceu aqui? Eu fiz alguma coisa. Public abstract. Desculpa, gente. O abstract é antes de class. Isso, agora foi. Ok? E eu tenho que ter esse métodozinho aqui. Public list. Abstract list. Buscar, indicando que as classes filhas aqui vão implementar esse método. Aqui no meu construtor, eu recebo o tipo da classe que está sendo sobrecarregado, o tipo de T. Então, aqui em usuário DAO, eu tenho que chegar aqui, ó, usuário.class. Pronto, ele está retornando o tipo, a classe de usuário, o tipo de classe do usuário. Ele está retornando para lá. Então, pronto. A minha estrutura básica, que é essa estrutura aqui, Data Access Object, ok? Que herda de repositório, e o meu usuário DAO, que herda Data Access Object, implementa repositório, ok? E a minha classe usuário DAO, que herda de Data Access Object e implementa usuário repositório, ok? Esse quarteto aqui já está basicamente pronto, ok? Mas tá. O que faz o Entity Manager mesmo? O Entity Manager ele é responsável pelas principais operações de banco de dados, né? Entre elas, o persist, que é salvar um objeto no banco de dados, o find, que é abrir um objeto a partir da chave primária dele, né? O remove, que é apagar um objeto do banco de dados, e o merge, que é uma forma de persist, né? Mais para atualização, ok? Além desses dois métodos, a gente tem, que são os métodos mais importantes do gerenciador de entidades, né, do Entity Manager. Eu ainda tenho um método que vai criar transações para mim e um outro que vai criar objetos de consulta. E eu vou fazer uma aula específica para a parte de consulta. Nós não vamos adentrar muito nessa questão hoje, ok? Mas as transações de banco de dados a gente precisa ver agora. Por exemplo, se eu quiser salvar um objeto, se eu não utilizar uma transação, ele vai ficar na fila para ser salvo. Ok? Ele não vai salvar aquele objeto imediatamente no banco de dados. Isso costuma gerar
muita confusão na galera que vai utilizar JPA pela primeira vez. Então, para eu criar uma transação, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma entity, pegar a transação atual, né, a entity transaction lá com o gerenciador de entidades, ok? Eu chamo o método getTransaction. A transação é mais tranquila de se mexer, que ela tem basicamente três métodos. O begin, que inicia de fato a transação. O commit, que confirma a transação e pega tudo que foi feito entre o begin até o commit e grava mesmo no banco de dados. E tem o rollback, que é aquela função que cancela a transação e descarta todas as alterações que foram feitas no banco de dados entre o begin até o rollback. Ok? Então, quando eu for implementar o método salvar lá, por exemplo, olha só como fica interessante. Primeiro, eu vou pegar minha transação. Beleza? Eu vou iniciar um try para, se acontecer qualquer erro, lançar qualquer tipo de exceção que eu não esteja esperando, eu cancelo a minha transação e volto para o estado original. Então, dentro do meu try, eu inicio a transação. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer. Depois eu mando persistir o objeto lá, a função persist do Entity Manager. Se tudo correr bem, ele vai terminar o persist lá e eu vou dar commit na transação. Ok? Se tudo der certo, eu retorno verdadeiro. Retorno true lá para o meu usuário, falando que tudo deu certinho. Bom, perfeito. Se alguma coisa der errado em qualquer momento aí, a primeira coisa que eu vou fazer, dou rollback na minha transação, cancelo tudo que ela fez para não ficar feito pelas metades e dou um return false para o meu usuário falando que alguma coisa aconteceu. Aqui, dentro desse catch, o que mais que eu deveria fazer? Bom, aqui eu deveria registrar o log, né? Falando que aconteceu um determinado problema com o banco de dados e tal. Eu não vou entrar nesse mérito agora, para não misturar as coisas. Mas no futuro próximo, aqui dentro desse catch, quando acontece uma exceção, eu tenho que registrar qual é a exceção que ocorreu. E eu utilizo o log para fazer isso. Ok? Então vamos ao código, pessoal. Bom, então eu vou começar aqui no meu Data Access Object, como eu falei lá com vocês. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser pegar uma transação. Entity Transaction. Transação. Eu pego ela de quem? Do meu Entity Manager. Get Transaction. Tá aqui. Peguei a minha transação. Ok? Bom, eu vou colocar o meu try aqui. Vou colocar um catch genérico aqui, exception. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é iniciar minha transação. Transação.begin. Minha transação acaba de começar. Segunda coisa que eu vou fazer, vou chamar this.manager, que é o meu entity manager, e vou mandar salvar o objeto. Dá um merge aqui. Merge. Ok? obj igual this.merge obj. O merge, ele é tal qual o persist. Se aconteceu, deu um amarelinho aqui, o que aconteceu? Assigned value is never used. Assigned value is never used. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Transação.commit. Vou confirmar minha transação. Se tudo deu certo, eu vou dar um return true. Olha, para o meu usuário lá falando assim, ó, deu tudo certo. Se ele estourar uma exceção aqui em algum lugar, a primeira coisa que eu vou fazer, transaction.rollback. Cancelei minha transação. Retornei o que para o meu usuário? False. Beleza? Então esse aqui é meu método, basicamente. Eu quero fazer um teste agora para ver se isso vai funcionar, ok? Eu vou trocar esse merge aqui pelo persist. Um momento. Persist. Ok?
Eu vou lá no meu projeto de apresentação. Eu tenho uma apresentação de console aqui simples. Eu vou fazer uma ligação direta aqui com o usuário DAO. Isso não pode acontecer, assim como eu falei para vocês, vai ter a classe repositórios que vai localizar onde é que está. Por enquanto eu não criei a classe repositório, eu vou explicar ela no próximo vídeo, eu vou só testar aqui. Então eu tenho aqui, olha, usuário repositório é igual new usuário DAO. Por que isso aqui é possível? Olha, isso aqui é possível porque a classe usuário DAO ela implementa a interface usuário repositório. Então, qualquer objeto de usuário DAO pode ser associado a essa interface. Então, eu vou criar um usuário é igual a new usuário .set login teste .set senha 1, 2, 3. Obviamente que no futuro nós vamos substituir isso aqui pelo hash, né? Não vamos fazer isso dessa forma de jeito nenhum, ok? E eu vou pegar o meu repo.salvar, que é o único método que eu implementei lá até agora. If salvar. Se isso aqui der certo, eu vou imprimir sucesso. Se isso não der certo, aí eu vou imprimir fracasso. Se isso tem um ponto, o que foi que está errado ali? Ponto e vírgula. Falha. Ok? Então esse é meu teste, um teste bem simples. Ok? O que eu tenho que fazer? Vou lá em Services, vou dar uma olhadinha aqui no meu banco de dados, que é essa conexão aqui, ó, sistema comercial. Ok. Conectar, conectei o banco de dados. Deixa eu ver, o banco de dados já existe? Ele tem alguma tabela? Ele tem, eu vou apagar essa tabela aqui. Ok? Então, eu vou começar aqui com o banco de dados vazio. O que vai acontecer quando eu executar esse meu método aqui? Então, eu ponho ele para executar. Ok, select main class. Ele vai inicializar, ele tem que inicializar o JPA, ok? Conectar com o banco de dados, ele vai verificar que não tem o banco de dados, vai criar o banco de dados e depois vai fazer a operação de inserir. Opa, ele já imprimiu aqui, ó, sucesso! Então, quando eu volto aqui em Services, eu mando atualizar esse banco de dados aqui, refresh. Opa, ele já criou a tabela usuários, da forma como eu tinha mapeado, beleza? E será que ele colocou meus dados? Então, vamos lá, View Data. Tá aqui, ó, teste 1, 2, 3, último acesso agora, ok? Então, funcionou certinho até este ponto a nossa aplicação. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, o método salvar, eu posso fazer, por exemplo, o método apagar. Basicamente é a mesma coisa. Vem aqui em apagar. Só substituo persist pelo remove. Ok? Mesma coisa, a mesma estrutura. Pega a transação, inicia a transação, efetua a operação do banco de dados com o Entity Manager, que é o remove. Se deu tudo certo, eu dou o commit e retorno verdadeiro. Se alguma exceção acontecer, eu dou rollback, retorno false. O método abrir, ele já tem uma diferençazinha. Ok?
para dar aqui, ó, o abrir, eu passo um ID e ele vai me retornar o seguinte, olha, obj é igual this.manager.find, ok? Aí vocês estavam perguntando, para que eu preciso daquele tipo lá no início, né? Eu falei, eu preciso desse type aqui. Então, nós vamos precisar dele aqui agora no find. Eu preciso falar qual que é o tipo, this.type, que eu já peguei lá. E por fim, aqui eu passo o ID. Ele vai me retornar um objeto do tipo T. Beleza? Aqui eu não preciso de commit não, viu, gente? Aqui eu não preciso de entity transactions. Eu só faço essa operação aqui. Se tudo deu certo, meu queridinho, eu retorno o objeto, ok? Do tipo T. Se não, eu posso retornar uma exceção, que eu não quero, ou retornar null. Beleza? Acho que isso aqui é uma questão que nós temos que discutir depois, qual que é a melhor política, ok? Salvar. Será que esse negócio funciona, gente? Vamos lá no meu presentation de novo. Eu fiz esse método aqui. Vou comentar isso aqui por hora. Vou deixar só o repositório ali em cima. Vou comentar isso aqui. E agora eu vou fazer uma operação para abrir aquele meu objeto, que eu sei a chave primária dele, que é um 1, né? Então vamos lá. Usuário é igual repo.abrir código 1. Agora, o que foi que aconteceu aqui? O que foi? Tá. É porque é long, um L, pronto. Resolvido. Agora eu vou mandar imprimir, por exemplo, aqui o nome do caboclo, o login do caboclo, na verdade, que é o ponto get login. Então, se ele imprimir o nome aí é porque vai estar funcionando belezinha. Vou mandar executar. Conectou lá com o banco de dados, já me retornou aqui. Ok? Então, essas são as principais funcionalidades do Entity Manager, que é a principal classe aqui, responsável por fazer a persistência, salvar, abrir, remover, atualizar, e também chamar o Entity Transaction, né, que é responsável por fazer transações no banco de dados, cujos principais métodos são begin, commit e o rollback. Ok? Nós vamos voltar daqui a pouquinho com uma outra aula com opções mais avançadas de mapeamento. Ok? Vamos lá, até a próxima.